Olá! Sejam bem-vindos a mais um Assinatura MarcaCast. E hoje eu recebo a Fernanda Ribas, gerente de assuntos trabalhistas dentro do Sistema FIENG. 27 anos de FIENG, lidando com causas coletivas e fazendo com que todo esse assunto difícil esteja mais claro para você que é empresário. Então vamos dar boas-vindas a Fernanda Ribas! Seja bem-vinda, Fernanda! Muito obrigada, Amanda, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Nossa, eu tô super feliz de você estar aqui, sabia? Eu acho que esse momento com os especialistas da FIENG, ele veio para que a gente possa levantar temas que são extremamente técnicos e que a gente precisa falar a língua dos empresários. Você se sente assim também? Eu sinto, eu acho que quando a gente fala assim, direito do trabalho, dá até um arrepio nos empresários. Não, dá um arrepio Mas geral, né? a nossa função aqui é tentar amenizar, né, esse medo, esse sentimento e trazer aí para o dia a dia dos empresários. Né? Vou te contar um sentimento que eu tive como empresária nesses anos todos. Eu me senti muitas vezes refém do meu funcionário. Eu não sabia como agir em determinadas situações e não sabia o risco que eu estava correndo. A gente até falou isso quando o João veio aqui, que esse risco jurídico, às vezes, ele é invisível. A gente corre sem saber. É pertinente isso? As pessoas perguntam isso lá para você? Sim, eu acho que isso passa muito pelo desconhecimento, né, do que é realmente o direito do empregado, o que é o direito da empresa, né, o que realmente é aplicável àquela situação. Então, esse desconhecimento que traz, né, esse medo, esse sentimento aí de refém, né, como você colocou. Eu também acho. Inclusive, eu falo sempre para as pessoas que uma das bênçãos de crescer a empresa é a gente poder estar mais bem amparado, né? Juridicamente, tributariamente. Mas a gente conversando aqui, você me falou que para as empresas que são associadas, existe uma possibilidade de atendimento gratuito, não é isso? Isso mesmo. Lá na FIENG nós temos várias áreas especializadas, né? Trabalhista, tributário, meio ambiente, energia, dentro da Superintendência de Defesa de Interesse. E nós prestamos consultorias gratuitas para as Olha. empresas, né? Em todos esses temas, as empresas que são associadas aos sindicatos patronais. Então, assim, é uma consultoria de excelência, né? Que nós temos técnicos especializados que podem tirar a dúvida das empresas em várias temáticas e facilitar o dia a dia do empresário. Gente, isso é uma super informação. E eu falo muito sobre isso porque foi através... Eu falei no outro podcast, foi através de uma fala do João, num evento que eu tive a oportunidade de ser convidada, que eu me aproximei mais da FIENG. E o aproximar da FIENG, ele também perpassa por entender as possibilidades que você tem e não está usando, né? O Imersão Indústria, por exemplo, gente, ele é um evento que ele clareia e que ele traz discussões tão ricas. E acontece aqui na nossa cidade e eu vejo que, às vezes, as pessoas não sabem, não entendem por que elas devem ir, por que elas devem entender mais sobre esses temas. Né? É isso. A FIENG é a casa da indústria, né? Mas muitas indústrias não conhecem. Ou se conhecem, acham que é uma questão assim, é inalcançável, né? A FIENG é para as grandes empresas. Não, não é. A FIENG é para todas as empresas, e principalmente aquelas micro, pequenas e médias, que às vezes não têm uma assessoria interna, né? Ela pode usufruir de vários serviços da FIENG, né? Do sistema FIENG. Exatamente. E eu acho que até as pequenas e as médias são as que mais precisam, né? São as que mais deveriam estar. E eu até falo assim que o Imersão Indústria, ele é um evento que ele é para todos os empresários. A FIENG é a casa das indústrias, mas o Imersão Indústria eu acho que ele é para todo mundo, porque inclusive eu como diretora comercial e depois, quando eu saí propriamente dito de dentro da indústria e vim trabalhar com as indústrias, eu senti que o evento continuou sendo importante para mim, para eu entender o que o industrial está pensando em vender. Qual é esse caminho ali do meio, sabe? Então, a FIENG é a casa das indústrias, mas o Imersão Indústria é a casa de todos os empresários, gente. Vai lá, porque o evento é muito maravilhoso, né? Com certeza. Ele acontece 2 vezes ao ano, né? Nos meses de abril e outubro, né? Então, outubro agora teremos um novo imersão. Vai ser incrível. Se Deus quiser. E é como você falou, né? Não é só para a indústria. Apesar de chamar imersão indústria, ser feito pela FIENG, nós temos que entender, por exemplo, o comércio está na cadeia produtiva. Exatamente. Né? Não adianta produzir e não vender os produtos. Então, assim, os serviços. Então, é para todos os empresários. Tem temas para todos. E nem entender os dilemas que a indústria está passando, né? Porque eu acho que nessa cadeia, nós, até mesmo consumidores finais, a gente é impactado. Nós falamos muito sobre isso com o João. Mas eu queria uma coisa que você falou aqui que achei importante a gente trazer.
esse sistema, esses problemas trabalhistas ou soluções trabalhistas, vamos tentar pensar no lado positivo, eles perpassam pelo dia a dia, né? Pela nossa rotina. As questões trabalhistas, elas estão inerentes à relação trabalhista, né? Então, assim, me dá aí uma situação que você acha que as pessoas vivem sem saber o risco que elas estão correndo. Ai, são várias, né, Amanda? A gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Então vamos, ó, produção, anota aí, quero café, volte, porque eu já estou cantando o João para voltar de novo, porque eu achei que foi tão bom. Ai, ótimo. Porque, na verdade, né, o direito do trabalho, ele se inicia antes da contratação do empregado. Até assim, que tipo de contrato eu vou fazer com essa pessoa? O que eu preciso? Eu preciso desse empregado durante todo o ano? Não, eu preciso para um serviço específico? Eu não vou precisar todo dia? Então, desde antes da contratação, o direito do trabalho já atua. Durante o contrato, são diversas situações, né? O empregado faltou, o empregado apresentou um atestado, o empregado está merecendo um prêmio, como que eu posso fazer? Então, durante o contrato todo. E depois, até no fim do contrato, como fazer um desligamento, né? Esse empregado, ele vai ser desligado, ele fez alguma coisa grave para ser desligado? Não, é só um encerramento do contrato, ele pediu demissão. Então, é desde antes da contratação até o final. O direito do trabalho perpassa aí por tudo isso. Acho incrível você falar isso. Eu tive uma experiência de ser diretora de RH por pouquíssimo tempo, porque não é a minha área de expertise, mas como na indústria tudo é muito dinâmico, eu era diretora comercial, ficou sem uma diretoria de RH, e como eu tinha assim, bom relacionamento com os funcionários e com os outros diretores, me elegeram lá para pegar essa cadeira enquanto a outra diretora era selecionada. Foi uma experiência muito ímpar na minha vida, por tudo, né? Me desafiou demais, não é minha área de competência, não é minha área de formação. E enquanto eu estava lá, meu compromisso com a diretoria era fazer o melhor. E você sabe uma palavra que eu acho que resolve muitos desses conflitos trabalhistas? É a clareza. E essa clareza ela tem que vir antes da contratação. Então, assim, o nosso tema central não é esse, mas eu te convido a voltar para a gente poder depois discutir sobre isso. Porque eu acho que na hora que as pessoas vão contratar, elas combinam uma forma de trabalho com o empregado. Mas na hora que o jogo começa, fica querendo mudar demais o escopo de trabalho. E aí, esse empregado que está do outro lado, ele começa a se sentir em uma situação, às vezes, de vulnerabilidade por inúmeros motivos, e quem está gerenciando não entende por quê. Então, eu falo com as pessoas assim, a gente tem que combinar o jogo e ser esperto em cumprir o combinado, que aí a gente vai ter menos fricção nessa conversa, né? Com certeza, isso é para a vida, né? Eu acho que os combinados, né? Desde que a gente é criança, né? Você fala, vamos fazer o combinado. E é isso, né? Para não causar frustrações, para não causar aí depois atritos, né? Então, isso é muito importante. Por isso que é importante você entender isso. O que você precisa, o que você pode oferecer. E ser claro nisso com o empregado, né? Aí você já reduz aí a possibilidade de atritos, né? Sim, com certeza. Podemos depois tratar disso com prazer. Vamos falar, eu já quero que você volte. O nosso tema hoje é essa jornada 6x1. E esse tema, ele é um tema complexo, porque eu acho que só a gente querer definir se é contra ou se é a favor não abraça a complexidade do tema, né? Então, vamos começar aí, explica pra gente o que é esse tema e como ele tomou conta do país, mas eu acho que pouca gente entende o que ele significa mesmo, né? Então, vamos começar pelo tema. Vamos começar do início. É, né? Isso mesmo. Hoje, né, a regra geral que é prevista na nossa Constituição é de uma jornada semanal de, no máximo, 44 horas, né? E o trabalhador tem direito a um descanso semanal. Então, exatamente, se a semana são 7 dias, trabalha-se 6 e folga 1. Por isso que se chama escala 6x1, né? Então, hoje é a regra vigente. E qual que é a proposta que está em discussão? É o fim da escala 6x1 e a redução desse limite de jornada. Então, o que está sendo proposto é passar de 44 horas para o limite de 40 e, além disso, ter mais direito a mais um dia de descanso. Então, iria-se trabalhar 5 dias e folgaria-se 2. Por isso que é a escala 5x2 e o fim da 6x1. Então, essa é a discussão na prática, né? Super, mega complexo. Demais. Quem dera que fosse simplesmente, estamos discutindo o fim da 6x1.
Não, não é só isso. Nós não estamos discutindo também, o trabalhador tem direito a mais um dia de descanso ou não. Não Não, é essa a discussão. Claro que tem, né? é Que lógico, trabalhador que não tem direito a mais qualidade de vida, claro, né? Isso aí não é isso que está em discussão e a FIENG defende qualidade de vida também dos trabalhadores, claro. né? Mas assim, vamos juntar um tema no outro até para as pessoas entenderem um pouco do cenário, né? A gente está passando por uma desindustrialização no nosso país. E quando a gente fala de desindustrialização, a gente está falando de algo que é muito grave para o desenvolvimento econômico. A gente está falando de algo que, inclusive, reduz o nosso desenvolvimento econômico, né? Freia. E aí, quando eu falo dessa redução da jornada de trabalho, isso também contribui para essa desindustrialização e também contribui para desacelerar o desenvolvimento econômico, correto? Correto, corretíssimo, né? Na verdade, todos os países desenvolvidos, eles têm uma indústria forte. Não tem como desenvolver um país sem fortalecimento da indústria, né? E aqui, por que nós estamos passando por esse período de desindustrialização? Primeiro, porque temos aí uma falta de interesse, talvez, das pessoas de ter esse modelo de trabalho tão rígido, né? A nova geração, vamos dizer, ela tem interesse num trabalho mais flexível, em que talvez possa escolher aí a sua jornada de trabalho, a sua escala de trabalho, né? O que a gente tem visto isso nos jovens. E, além disso, nós temos também várias jornadas de trabalho, várias escalas de trabalho que já existem hoje, né? Para que a gente possa oferecer à população tudo que ela precisa. Então, vamos dar exemplos aqui. Em termos de saúde, a gente precisa de hospitais que funcionem 24 horas. Sim. Né? Precisamos também de farmácias abertas aí aos fins de semana. Lazer, queremos restaurantes também nos fins de semana. E temos vários ramos, né, setores da indústria que precisam também de uma produção contínua. Né? Uma siderúrgica, ela não pode desligar o alto-forno nos fins de semana e ligar depois. Isso é impossível de ser feito. Totalmente contraproducente e dispendioso para a indústria. Né? Então, assim, e engraçado, porque eu acho que as pessoas não pensam nisso, né? Separar a indústria é muito caro. É caro e você até estraga o alto-forno. O alto-forno não foi feito para ligar e desligar. É uma questão assim que até, além do custo, é uma questão técnica também. Uhum. Então, a gente vê que são várias realidades, né? E a indústria, ela precisa, né? E o comércio, o serviço, de ter essa flexibilidade de jornadas, de escalas, para atender, né? Não só o anseio do consumidor, mas a operacionalização de todas essas questões, né? E hoje, então, nós estamos tendo aí, além dessa questão do desinteresse, né, do jovem esse trabalho rígido e aí inflexível, né, nós temos também uma falta de investimento, né, e de segurança jurídica para que o empreendedor invista aqui no país, né? Então, essa discussão, ela aprofunda ainda mais essa insegurança, né? Ela desincentiva ainda mais esse investimento. Então, nós estamos indo na contramão do que deveria ser feito, exatamente. Né? E você sabe que na discussão aqui com o João, eu até chorei, sabia? Eu sou eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo. Eu falo que não fui eu que encontrei o empreendedorismo, foi o empreendedorismo que me encontrou, porque a circunstância que eu comecei a empreender, ela foi adversa. Eu sou enfermeira de formação e estava lá muito bem, obrigada. Sabe, as pessoas acham que eu comecei a empreender porque a enfermagem não deu certo. Nem foi isso. Eu nem cheguei a não dar certo, porque eu fiquei pouco tempo, né? Mas eu percebo que a gente está desencorajado porque a gente está com medo. E esse medo, ele é pandêmico, sabe assim? Porque um empresário grande, eu sempre falo isso, um empresário grande que desiste, ele passa uma mensagem para muitos outros empresários que eles não vão chegar nem a tentar. E a gente tem, nesse curso do Brasil, que a gente abordou muito com o João, ele realmente é desencorajador mesmo. Ele tira mesmo a nossa vontade de seguir adiante. Isso não acontece comigo, porque realmente eu sou assim, muito positiva, muito engajada nas questões aqui do nosso país, mas eu vejo acontecendo com muita gente. A questão trabalhista, eu acho que ela complica o jogo. E ela deveria solucionar o jogo. Porque quando você não tem flexibilidade com o seu colaborador, você acaba tendo medo.
E esse medo te impede, às vezes, de fazer, por exemplo, quando eu estava na indústria, gente, vamos fazer uma empreitada e pegar aqui um fim de semana para a gente poder trabalhar, para a gente fazer essa entrega que é bom para todo mundo. Você sente isso? Eu acho que a palavra é flexibilidade. Não é que a gente acha que o funcionário não deve descansar, pelo contrário. Mas a gente tem hora que não vai ter possibilidade de fazer isso, senão a gente vai falir, entrar numa dificuldade de caixa, entrar numa dificuldade operacional. Você sente isso? Eu sinto, e a gente pode comprovar, né? As leis trabalhistas, elas foram criadas em 1943, numa realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Era um Brasil totalmente rural, né? Não tinha industrialização quase nenhuma, então as regras ali foram desenhadas com a realidade daquele momento. E realmente com muito protecionismo para os trabalhadores. O que, na época, achou-se que era necessário. E aí, nós vimos aí durante anos e anos aplicando essas mesmas regras para um Brasil completamente diferente. E em 2017, veio a reforma trabalhista. E qual que foi o pilar principal da reforma trabalhista? Vamos dar flexibilidade, né, para as relações ali, para que o trabalhador e o empregador possam definir o seu dia a dia, mas com proteção. Então, o que foi feito na reforma? A valorização da negociação coletiva. E por que a negociação traz proteção? Porque o trabalhador ele está ali com o apoio do seu sindicato. Então, a negociação coletiva do lado do trabalhador é feita sempre com o sindicato de trabalhador. Então, ali, mesmo que a empresa faça uma negociação direta, ela não pode fazer com o empregado, vai fazer com o sindicato de trabalhador. E a reforma deu a possibilidade ali dessas partes sentarem numa mesa e definirem o que é melhor para a minha empresa, ou o que é melhor para o meu setor. Vamos, então, fazer um combinado aqui das regras e aplicar? Vamos. E isso é o que a reforma fez. Então, ela trouxe ali uma valorização da negociação, uma valorização dos sindicatos e a possibilidade de trazer essa flexibilização tão sonhada aí, né, pelo setor produtivo. E você sabe o que eu sinto? As dinâmicas operacionais, elas são distintas. Então, por exemplo, eu tenho várias empresas e cada uma delas tem uma dinâmica operacional. A empresa que eu sou CEO hoje é a Assinatura Marca Própria, ela é uma empresa híbrida. Ela se tornou híbrida depois da pandemia. Ela era 100% presencial, embora os nossos clientes já chegaram a ser 100% online, ela era uma empresa 100% presencial. Depois, depois da pandemia, na pandemia nós passamos a ser 100% online com um cliente 100% online, né? E depois da pandemia, a gente sentiu que os clientes quiseram voltar para o presencial. Então, a gente passou a ser uma empresa híbrida e ouvindo ali os colaboradores que depois da pandemia, não sei se todas as empresas sentem isso, eu senti em todas as minhas empresas. Houve uma dificuldade de voltar para o presencial. As pessoas elas se acostumaram mais ao home office e eu senti que teve até uma acomodação ali nesse lugar. Mas as empresas precisaram puxar para o presencial. E o presencial, por exemplo, nas empresas que eu direcionei, ele tem um ganho muito grande, inclusive para o colaborador. Eu falo com as pessoas, eu falo assim, gente, a dinâmica de trabalho, quando ela é salubre, o presencial, ele inclusive é bom para o emocional. Bom, isso é uma outra discussão. Mas essa dinâmica, para essa empresa, Assinatura Marca Própria, ela funciona. Ela tem funcionado, já tem 4 anos... Não, mentira, 4 não, né? A gente tem quantos anos de pandemia? Vai fazer 4 anos 4 no final anos, da pandemia. 4 anos, era a minha percepção, mas eu me confundi aqui na data. Então, a gente tem 4 anos que estamos trabalhando nessa dinâmica. E vem funcionando. Os nossos números mostram crescimento e a gente triplicou de tamanho. Porém, eu já tive momentos dentro dessa dinâmica que eu tive que falar, gente, eu vou precisar de todo mundo aqui. Então, a dinâmica operacional, eu acho que é ela que rege o que você vai combinar com o seu trabalhador. E eu acho que é isso que é minimizado quando você fala se é bom ou se é ruim, se eu quero que descanse ou se eu não quero que descanse. É isso que eu acho que não é contemplado. O que você sente sobre isso, dessas dinâmicas operacionais? Eu acho que o que você citou aí mostra que é o quê? Tem que ter ali a personalização, vamos dizer assim, das regras trabalhistas. Para a sua empresa funciona o modelo híbrido, para outras não vai funcionar, né? Para algumas empresas, a escala 6x1, ela
é ok. Para outras, não. Então, assim, vamos dar um exemplo do que hoje acontece, né? Só para você ter uma ideia, nós temos dados que 81% das negociações coletivas, ou seja, dos acordos e convenções coletivas celebrados, eles tratam de jornada de trabalho. Então, já é um tema que hoje já é discutido em mesa de negociação. E qual que é a consequência disso? A jornada média praticada hoje no Brasil, ela é menor do que 39 horas semanais. Então, a gente já vê que o nosso limite da Constituição é 44 e a jornada média praticada ela é menor do que 39. O que isso quer dizer? Que os setores estão sentando e verificando. Para mim, funciona dessa forma, então eu vou negociar assim. Para outros, já não funciona, vai ter que negociar de outra forma. O que a gente combate, então, porque as pessoas perguntam, então, se a média é 39, por que vocês estão achando ruim limitar a 40? Ninguém está achando ruim ter alguma redução ou não. O que nós estamos discutindo esse é o meio correto de discutir? Ou a gente definir uma questão rígida vai atender a todas as empresas? Não vai. Porque se a média é 39, alguém faz 44. Exatamente. E alguém faz menos, talvez 36. Mas a hora que você engessa, você mata o empresário e você, gente, uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que falar aqui é o empresário, ele acaba sendo desencorajado de contratar. E isso é péssimo para o trabalhador. Parece que eu não quero que o trabalhador descanse ou que eu sou contra o trabalhador, mas é o contrário. Esse engessamento, ele não protege o trabalhador. Pelo contrário, ele deixa essa relação rígida. E ela não é para ser rígida, ela é para ser flexível, não é mesmo? E você tocou num ponto muito importante, Amanda. A nossa preocupação é com os impactos, né, dessas alterações, se elas forem implementadas da maneira que está sendo proposta, né, de uma maneira rígida, qual que vai ser o impacto na nossa economia. E um ponto importante é o seguinte, as grandes empresas, elas têm uma capacidade, né, de absorver esses impactos maior do que as pequenas, micro, até as médias, né? Então, e a nossa maior parte de empresas no país não são grandes. Não, né? são as micros e médias. Pequenas e médias. Então, como que essas empresas, as grandes, elas podem passar por absorver o custo e talvez repassar para o preço do produto, ou elas podem optar por automatizar postos de trabalho. Que é muito o caminho que a gente está vendo lá fora. Exatamente. A gente nem chegou nessa discussão, mas eu tenho uma empresa na China, né? Assim, tem uma parceria com uma empresa na China muito grande, a gente tem uma sociedade lá. E a gente visita muitas empresas lá e a gente percebe essa automatização, essa tecnologia que tenta economizar postos de trabalho. Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Reduzir a oferta de postos de trabalho, né? E as pequenas empresas que não vão conseguir absorver, talvez, o impacto dessas mudanças propostas, elas podem simplesmente fechar, reduzindo ainda mais os postos de trabalho. Então, assim, a gente preocupa com essa questão, né? Então, não é só porque então a FIENG está preocupada com o custo só para a empresa. Não, gente, o custo do trabalho, ao final, ele vai para o produto. Então, quem paga somos nós, consumidores. Né? Então, é o pãozinho de sal que vai ficar mais caro, né? É um serviço que você contrata que vai ficar mais caro, né? Não é o empresário em si que vai ganhar menos. Mais um podcast que a Amanda chora. Vamos lá, gente. Gente, esse é mais um podcast que a Amanda chora. Pois é. E realmente é isso. Então, ali, o próprio trabalhador, né, que vai ter menos poder de compra com o seu salário. Ô, Fê, é tão louco isso. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que isso é a minha vida. E eu falo para as pessoas por que eu emociono, choro, amo, por que eu tô tão, assim, extasiada com essa relação com a FIENG. Porque o pequeno e o médio, gente, primeiro, eles são os que a gente precisa, né? Inclusive que cresçam. A gente precisa empresariar mais o Brasil, e isso já é uma questão que eu falo que é cultural no Brasil. Eu defendo que ninguém no Brasil é encorajado a empreender. Quando você tem 2 meninas, né? Uhum. Por um acaso, você chega para suas meninas e fala assim, meu sonho é que você tenha um negócio? Não, ninguém fala. Eu falo muito com as pessoas. Meu pai, ele era... Peraí, deixa eu fazer um corte. Eu falo muito com as pessoas. Meu pai era um empresário.
E meu pai já faleceu e eu comecei a empreender por conta dele. Mas eu vejo como meu pai não tinha perfil para empreender e como ele sofreu empreendendo. Então, ele desencorajou arduamente nós 3 filhos. Mas arduamente. E nós 3 somos empresários. Você acredita? Os 3. E eu vejo por que ele sofreu tanto até ele ter falido, e isso ter sido um trauma na minha família. A gente perdeu, assim, tudo. Minha mãe perdeu as economias de uma vida de 40 anos de trabalho. Isso impactou na saúde emocional da minha família. E eu me lembro, na minha cabeça, assim, eu quis empreender para restaurar a dignidade do meu pai, porque o que ele repetia muito para mim era assim, eu nunca devi ninguém. Eu não sou um devedor, eu não quero ser um devedor. E acabou falindo mesmo, gente. Falir é muito triste. Não dá para a gente subestimar isso, né, Fê? Mas, bom, voltando, a gente quer que tenham mais empresas, a gente quer que as pessoas cresçam, mas a regra do jogo complica para o empreendedor. E quando isso acontece, eu vou falar de novo, a gente tem um custo invisível, que é quem deixou de empreender já com esse medo que paira nos empreendedores, né? E esse engessamento da rotina, né, de trabalho, dos combinados de trabalho, ele vai fazer a gente descer a média de trabalho. Você tem 39, você pode 44, você tem uma média de 39, eu posso te garantir, a gente pode, isso é gravado, nós vamos estar, se isso acontecer, né, se essa redução passar, eu posso te garantir que essa média das horas trabalhadas ela vai diminuir. E isso contribui para a desindustrialização do médio e do pequeno que nós precisamos incentivar. Então, é extremamente... Corta aí para mim. É extremamente antiestratégico para o nosso país. É isso que me faz chorar, é isso que me deixa ansiosa. Porque quem vai perder no fim é o trabalhador, é o consumidor. E, gente, são as pessoas que ganham menos que vão perder mais. São essas pessoas que vão ser substituídas. Porque, assim, um gestor de altíssimo cargo, de altíssima patente, eu te garanto que esse não vai ser substituído. É verdade. Eu falo nas aulas de empreendedorismo que a gente é como se a gente estivesse no empreendedorismo um oceano. E a gente tem os navios gigantes e a gente tem os barcos menores, que são os pequenos e os médios empreendedores. Se vier uma onda... E eu falo que as ondas são as reformas tributárias, os problemas trabalhistas, as dificuldades da complexidade do custo Brasil como um todo e as dificuldades de empreender, as normais. Essas são as ondas. Quem balança são os barcos pequenos. Os grandes, eles vão dar um jeito, eles têm tecnologia, inclusive, para prever que isso vai acontecer e eles já estão trabalhando num plano se isso acontece. O empresário pequeno e o médio, ele recebe um tsunami. Então, como é que a gente protege o trabalhador e a indústria? Eu acho, Amanda, até antes, assim, no início, aí você comentou, né? Como fazer isso? Porque o impacto dessas questões, se a gente reduzir, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha no que o mundo fez, né? Maravilhoso. Porque muito se cita, né? Não, mas os países desenvolvidos têm uma jornada menor, né? E, de fato, a gente olha, né? Os Estados Unidos, Canadá, Japão... Vários países da Europa, eles têm uma jornada de trabalho menor, mas os estudos científicos demonstram que não houve impacto no crescimento da produtividade nesses países. E aí, então, e como é que eles são desenvolvidos? Porque eles já tinham a produtividade alta para depois reduzir. E aqui no Brasil, o que está se falando é que vamos reduzir a jornada para aumentar a produtividade. Gente, produtividade não aumenta numa canetada. Não. A produtividade, ela é uma questão de infraestrutura, de mudança de mindset, de impactos da burocracia, de qualificação do empregado. Então, é um mundo, são várias questões que impactam na produtividade. Então, por exemplo, a Alemanha, né, ela é mais competitiva, não é porque ela tem uma jornada, né, trabalha menos, né, tem uma jornada menor. Ela só tem uma jornada menor porque ela produz mais por hora. E os nossos concorrentes aqui do Brasil, eles são o mundo, né? Nós não concorremos só com empresas aqui dentro do país. Então, a gente concorre com empresas que têm uma produtividade muito maior do que a nossa. Então, assim, esse é o cuidado que nós temos que ter.
Em momento algum, essa discussão, ela é proibida. Não, então vocês querem que continue trabalhando, e às vezes até levam um tom assim, então vão voltar com a escravidão. Ah, Deus me livre, gente. Sabe, eu acho assim, Isso é uma ignorância. tão pequeno, sabe? Eu acho que é para causar, né? Quem fala isso. Ninguém está discutindo isso. Não. Né? Nós queremos que todos tenham qualidade de vida, nós queremos que todos tenham mais descanso. E nós também queremos ter. E queremos que as pessoas tenham emprego. Sim, exato. Então, vamos ter cuidado para não acabar aí com postos de trabalho, com oportunidades, né? Eu queria até, Amanda, trazer aqui um exemplo local, sabe? De uma empresa aqui, uma grande rede de supermercado aqui de Belo Horizonte, que negociou com o Sindicato de Trabalhadores uma jornada especial de trabalho, né? Os empregados trabalham 3 dias, folgam 2, depois trabalham 2 dias e folgam 3. Em cada dia de trabalho é uma jornada de 12 horas. Então, ao final, no mês, eles têm 15 dias de folga. Nossa, muito. Mas estão com a jornada ali média de 44 horas semanais. Ou seja, ela não se encaixaria, essa jornada com 15 dias de folga no mês, não se encaixa na proposta que está sendo discutida no Congresso, porque lá limita a 40 horas. Então, imagina isso. E isso foi um pouco de anseio dos próprios trabalhadores, né? Que a rede supermercado fez essa jornada especial, porque atendeu aos próprios trabalhadores. Então, é isso que a gente está pensando. Não pode engessar. Eu sempre penso que o engessamento, ele também fecha a discussão. Isso que você falou, eu acho muito importante. A gente precisa ter disponibilidade para discutir. E aí, nesse sentido, eu acho que essas causas coletivas, essa discussão coletiva que vocês defendem, eu acho que ela traz mais pontos de vista. E isso enriquece e contribui para o valor das discussões. Porque eu, como empresária, por exemplo, é o que a gente falou lá no início, né? Esse exemplo que você deu é o exemplo do combinado funcionar. Porque, como trabalhadora, porque antes de eu ser empresária, eu fui empregada, né? Então, eu trabalhei no SUS, trabalhei nas UPAs e cheguei a trabalhar na Unimed e fui funcionária do meu pai. E vou contar uma coisa para vocês. As pessoas acham que se foi funcionário do seu pai, pegou maciota. Eu peguei um chefe que não queria me dar nem uma mesa para trabalhar. Eu nunca esqueço isso, eu falo isso com as pessoas. O primeiro dia meu de trabalho, eu era enfermeira, trabalhava na Unimed, ou seja, eu tinha um conforto e uma qualidade de trabalho, e eu fui ajudar meu pai na empresa dele, a convite da minha mãe, porque meu pai estava doente, e minha mãe achava e sentia que algo de errado não estava certo na empresa, né? Minha mãe é uma mulher extremamente inteligente e ela falou, Amandinha, eu acho que você conseguiria ajudar seu pai. Então, como eu trabalhava, tinha uma jornada de trabalho em sistema de plantões e tudo, deu para eu ir lá e eu fui lá para ajudá-lo. Eu cheguei lá no meu primeiro dia, toda arrumada, e falei assim, pai, você poderia me dar uma mesa para eu colocar ali no canto, para eu colocar o computador e começar a trabalhar? Menina! Parecia que eu tinha pedido para o meu pai, assim, nem sei o que parecia que eu tinha pedido para ele, porque ele deu um berro comigo e falou assim, você está achando que você é melhor que os outros? Você está achando, quem tem mesa de trabalho aqui nessa empresa sou só eu, você pode ir para a rua trabalhar, você vai procurar a Jalma, que é uma pessoa que eu amo, maravilhosa, um presente na minha vida, que era uma funcionária do meu pai na época, e ela vai te ensinar a trabalhar na rua, não é sentadinha aqui igual madame, não. Você quer ser madame, você fica em casa. E aí eu falo com as pessoas que eu peguei e fui lá na Jalma e falei, Jalma, então você me ensina a trabalhar? Mas eu já era formada, pós-graduada e já trabalhava. Então, quer dizer, eu sou muito grata por a Jalma ter me abraçado e por Deus ter me iluminado nesse dia, não ter jogado tudo para cima, porque me fez chegar até aqui. Mas, como empregada, eu também sempre achei muito ruim quando me engessavam. Porque você ter 15 dias de folga no mês faz a sua qualidade de vida explodir lá no alto. Eu não tenho. Eu não tenho. A maioria não tem, né? A maioria não tem. E acho que essa rede de supermercado, ela conseguiu aliar ali. Pode uma falar? Quem que é? Expectativa, o Verde Mar. Ah, que maravilhoso. Ótimo. Ela aliou ali uma expectativa dos empregados, né? Uma possibilidade que atendia também a dinâmica da rede, que trabalha de domingo a domingo, né? Então, ela conseguiu montar uma escala em que ela tem trabalhadores todos os dias da semana, mais satisfeitos, com um número de folgas muito maior do que o exigido por lei. Mas, mais uma vez, essa jornada não se encaixa
no que está sendo discutido Ou na seja, proposta lá do Congresso. Então, se aprovada do jeito que está lá hoje, com esse limite engessado de 40 horas... vai né, piorar para o funcionário. vai piorar. Então, eu não sei a quem que atende essa proposta. Porque a pergunta, essa discussão está muito simplista. A pergunta é, você quer ter mais dias de folga? Você quer trabalhar menos e ganhando o mesmo tanto? Claro, e isso todo contribui, mundo né, quer, para né? desinformação. Com certeza. Esse tipo, quando você faz uma pergunta, que para mim, esse tipo de pergunta, ele já induz a resposta que você quer ter. E a discussão não é isso, né? Eu até falei muito com o João no dia que ele veio aqui, que a gente não tem que concordar. Inclusive, esse convite do Sistema FIENG para dentro do podcast, ele não é para Fernanda concordar com a Amanda, né? Assim, nem para todo mundo concordar. Ele é para enriquecer a discussão. E a FIENG fala muito isso, e eu acho sensacional, e eu também sempre pensei isso na minha vida. Você só consegue tomar uma boa decisão a hora que você tem qualidade da informação que você está bebendo. Se você não tem qualidade da informação, é quase falar assim, você não consegue votar, porque você está votando, igual, eu falo que é raso igual um pires. Né? Você está votando uma coisa que vai te prejudicar, só que você não sabe, porque a pergunta que foi feita a você, ela te induz a não querer algo que te atrapalha. Né? Inclusive, a proteção do funcionário, a flexibilidade, as negociações de trabalho, elas precisam também ser discutidas de uma forma mais ampla. Isso que você falou é uma sistemática que provavelmente foi montada com os colaboradores e que, se mudar, todo mundo vai achar ruim. Mas, se duvidar, esse colaborador que está lá recebendo 15 dias de folga, ele vota a favor da redução porque ele acha que agora vai receber 30 dias de folga. Exatamente. Não vai acontecer isso, gente. E, no fim, quem vai pagar esse preço é o consumidor. E somos nós, né, de uma forma geral, porque eu falo com as pessoas, a Fernanda, a Amanda, eu não sou só empresária, eu também sou cliente, consumidora, e a gente, muitas vezes, vê as pessoas falando assim, reduz, reduz, reduz. Mas se o supermercado estiver fechado domingo, a pessoa vai falar assim, brincadeira, né? O único dia que eu tinha para fazer minha compra e esses folgados estão fechados. Exatamente. E, assim, é uma questão matemática, né? Hoje, vamos dizer, as pessoas que são contratadas trabalham 44 horas, o combinado ali na hora da contratação foi o salário para 44 horas. E aí, de um dia para o outro, o empresário tem que reduzir o limite para 40 horas e manter o mesmo salário. O que isso quer dizer? A hora do empregado, né, Vai ficar muito mais é caro. mais cara. E quem vai pagar por isso? O produto final, somos nós. Para as empresas que sobreviverem, é o produto final. Né? Então, assim, é uma discussão, eu acho que esse esclarecimento que tem que ser feito às pessoas, né? A sociedade em geral. Porque realmente está sendo muito raso e porque eu acho que está contaminado por esse período eleitoral. Né? Então, eu acho que é muito importante, né, que essa discussão ela seja continuada, aconteça no Senado pós-eleições. Né? E olha só que importante que você traz, porque no Brasil, eu acho que em todos os países, mas aqui isso é muito forte. A gente está perto de um período eleitoral que, de certa forma, já teve impacto nas negociações do ano. Vamos pensar assim, né? Vamos falar do ano para falar pequeno, mas, de uma forma geral, já tem impacto, né, nas negociações do mundo. Mas, naquele ano, a gente sabe que tem esses impactos. Se essa discussão também se torna uma forma política de ganho, ou de perda, vamos pensar assim, de disputa, quem perde somos nós. E quando eu falo perde somos nós, eu não estou falando a Amanda, CEO, empresária, não. Eu perco também. Eu perco em todos os lados, vamos pensar assim. Por quê? Porque eu perco como empresária, sim. Esse engessamento, eu sinto que eu perco. Esse engessamento das tratativas, ele sim é uma das coisas que me desencoraja e que me faz repensar, às vezes, e vem aquele pensamento de você falar assim, quando eu era pequena, eu ganhava mais, tinha menos estresse, corria menos risco, vamos pensar assim, né? Que é um pensamento contraproducente e que esse pensamento contraproducente, ele piora e, no fim, quem paga as contas é o consumidor, é a sociedade. É por isso que eu falo que o nosso podcast, as discussões da FIENG, o nosso Instagram, o TikTok, todas as plataformas que nós estamos, sim, eles têm um viés ao empreendedor, mas eles também são um serviço à sociedade. Por quê? Porque é o que eu estou falando. Você não consegue tomar nenhuma decisão se você permanece no Brasil, por exemplo, ou se você sai do país, como eu vejo muitas pessoas falando, eu vou embora do Brasil. Tá bom, você pode ir embora, mas você tem que saber que você ir embora também é um desserviço ao nosso país, né? Vamos pensar assim.
mas cada um tem sua decisão. Mas falando assim, nós precisamos, para se comparar a países desenvolvidos, a gente primeiro precisa arrumar a nossa produtividade. E aí, lá na frente, a gente vai ter oportunidade de talvez voltar nessa discussão de um outro momento. É mais ou menos isso, não é? Com certeza. Eu acho que para um empresário querer investir no país, a primeira coisa que ele tem que ter é segurança jurídica, né? Entender o seguinte, então, vamos dizer assim, o painel aqui, a realidade que eu tenho é essa, então eu vou trabalhar com isso. Aí, no dia seguinte, mudam as regras do jogo. E eu fiz todo o meu planejamento em cima de uma regra que estava vigente ali no dia. Então, eu montei minha empresa, eu contratei os empregados, eu contratei serviços de terceiros, tudo pensando nesse limite que nós temos hoje, 44 horas, né, e de um descanso por semana. E aí, isso tudo muda de uma hora para outra, sem olhar a especificidade de cada setor, né? Como que vai ser esse impacto? Nossa. E essa insegurança jurídica e as negociações coletivas que foram feitas com essas jornadas especiais e que devem ser desconsideradas. Como que eu vou fazer essa transição? Isso, a proposta não traz a solução. Aliás, ela traz até pior, porque ela prevê expressamente que as convenções e os acordos não valerão mais depois de 60 dias. Deus me livre. Então, assim, é uma insegurança jurídica gigantesca. Então, é mais um desincentivo ao investimento aqui no país. E é uma insegurança jurídica que se soma a uma insegurança tributária, que se soma ao custo Brasil, que se soma a todo mundo querendo sair do país. E aí, o que eu queria, até aproveitando isso que você falou da insegurança, né? Nós falamos lá atrás sobre o medo ser um dos impeditivos das pessoas empreenderem, né? Eu conheço muitas pessoas nos grupos que falam assim, empreender nunca mais, não quero, não dá certo e tal. Isso, para mim, é um grande desserviço, sabia? Quando a gente começa a desencorajar as pessoas de permanecer no país. A gente começa a desencorajar as pessoas de investirem no nosso país, o próprio brasileiro. Uhum. Porque ainda eu vejo que os empreendedores, principalmente os grandes de fora, ainda têm visto o país como um país de oportunidades. Né? Tanto é que a gente vê, por exemplo, eu vou muito para a Europa, até na própria China, a gente aparece ali nas pesquisas de oportunidade, na minha área, né, que é a área de cosméticos, tá todo mundo doido com o nosso país. Mas como é que o próprio brasileiro vai fazer para o nosso... assim, do Brasil para o brasileiro e do brasileiro para o Brasil, sabe? Eu defendo muito isso. Inclusive, eu falo que... defendo demais que o Brasil não compete com o Brasil. Isso, para mim, é para quem está olhando o pires raso lá e não está entendendo o jogo. Nós estamos perdendo esse jogo para fora do nosso país. A gente está perdendo o jogo para a Coreia, a gente está perdendo o jogo para a China. São esses os países que estão canibalizando, inclusive, a indústria de moda, a indústria de cosmético e outras indústrias. A gente está vendo isso acontecendo aqui no nosso país. Então, se a gente fica aqui no Brasil brigando, sabe, discutindo e discutindo de uma forma não produtiva, discutindo com o viés de querer que a pessoa tome uma decisão, isso é um grande desserviço e isso contribui para a desindustrialização e isso desacelera o desenvolvimento econômico e que você vai pagar, quem vai pagar é a sociedade. Eu acho que o Brasil, ele em termos assim de pessoas, de fontes naturais, tem tudo para dar certo. Nossa, gente, esse país é maravilhoso, eu sou apaixonada. Pois é. É por isso que eu choro, porque eu sou apaixonada. Gente, eu sou apaixonada. E eu acho, assim, um papel importante da FIENG, né, quando a gente fala, assim, principalmente na área que eu estou inserida lá, que é a defesa de interesse, é isso. O que quer dizer defesa de interesse? O que a gente pode fazer, o que a gente pode propor para fazer dar certo? Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que todo momento, o que a gente pode fazer para acolher o empresário, né? Para que ele produza, para que ele invista, para que ele amplie. E quem vai ser beneficiário? O trabalhador, a sociedade. Somos então, nós, todos nós. É uma rede, né? Não tem assim, eu sou a favor de um contra o outro. Não tem polarização nesse sentido. Para fazer dar certo, não pode ter polarização. Tem que ser bom para o trabalhador e para a empresa. Por isso que a negociação coletiva, né, é a ferramenta que a gente entende assim, que é a mais rica. A mais rica, porque ela consegue exatamente ver ali as oportunidades, ver ali a melhor forma de
né, atuar, de propor ali as regras, né, sem engessar. E quando a regra muda, Fê, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, quando a regra muda, isso internamente tem um impacto muito grande na estratégia. Já existe uma dificuldade das empresas no Brasil de agirem intencionalmente e estrategicamente. Eu falo isso porque dou aula para muitas, já atuei em muitas, e mesmo nas que eu estou, por exemplo, lá na assinatura Marca Própria, todos os dias eu falo com as pessoas, vamos lá. Isso é estratégico? Isso está no plano? Isso foi combinado? Vamos parar de improvisar e vamos entender. Quando muda a reforma tributária, as questões trabalhistas, eu paro e eu tenho que rever toda a minha estratégia e isso, gente, dá um trabalhão danado. E muitas vezes, para poder fazer isso, como foi na reforma tributária, eu freio a porta de entrada do investimento. Por quê? Porque eu passo a ter que entender de novo para depois eu poder seguir. Então, esse ano, por exemplo, nas minhas empresas aconteceu isso. Lá na assinatura Marca Própria com a reforma tributária, a gente teve uma despesa absurda em advogado, contabilidade, reunião. Várias frentes que eu tinha programado para avançar na companhia foram freadas pelo nosso CFO, que é o Saulo, né? E ele falou assim, enquanto a gente não entender isso aqui, a gente não pode avançar para cá, porque senão a gente acha que está ganhando dinheiro, a gente está perdendo dinheiro. Então, quer dizer, isso freia o desenvolvimento. Então, assim, mudar a regra do jogo também é dispendioso e também é um atraso no desenvolvimento econômico. É nessa hora que eu falo com as pessoas assim, eu tinha, por exemplo, para abrir 10 vagas. Por conta da reforma tributária, eu paralisei e até agora eu abri 4, eu acho. Ontem eu autorizei a abrir mais 3, então eu cheguei a 7, eu já tinha em janeiro programado 10. Entende como é que é você que está procurando emprego ou que está sem emprego? É a sociedade que perde. É menos uma pessoa recebendo, é menos uma pessoa podendo comprar. Se não tem compra, não tem giro nas companhias, não tem giro nas companhias, não tem emprego e vai virando um ciclo de decrescimento, não é isso? O planejamento estratégico das empresas, ele é feito a médio e longo prazo, né? Nada é feito assim só para amanhã, para depois. Isso é uma irresponsabilidade fazer essa discussão pensando assim, né? Nenhuma empresa séria consegue fazer essa atualização de uma hora para outra, igual como você colocou. Tem um custo de tempo, tem um custo mesmo financeiro, né? E isso pode, sim, prejudicar, impactar nas vagas, nos postos de trabalho, na política salarial, na política de promoção, né? Isso pode impactar em tudo, nos benefícios que são oferecidos aos trabalhadores, né? Tudo isso é pensado diante de uma realidade que está posta, né? Ali, numa ideia que você vai ter ali nos próximos anos. Se essa mudança tão radical, então, por que precisa ser tão bem discutida com tanta responsabilidade? Porque o impacto é gigantesco. Gigantesco. Né? E o impacto, ele é, assim, ao meu ver, engessar isso é um impacto negativo. Para o empresário, posso te garantir que é negativo. E eu posso te garantir que vai desencorajar as pessoas. Então, assim, gente, vamos buscar a discussão, vamos falar mais sobre isso. Estou super disponível também para participar, porque na prática eu sei como é que funciona, na prática eu posso te falar que é o que eu te falei. Na dúvida, espera. Você vai passando 1 mês sem ser contratado, 2 meses sem ser contratado, 3 meses sem ser contratado. A gente para de pegar novos projetos, de tanto medo que a gente fica de estar... Eu falo com as pessoas assim, você está achando que está rindo e, na verdade, você está fazendo careta. Eu falo isso no empreendedorismo. Aí é verdade. Você acha que você está rindo, ganhando dinheiro, avançando, na hora que você vai fazer a última linha, você fez careta. A gente tem um jogo aqui no podcast que são palavras para você responder com 1 ou 2 palavras. São respostas curtas. E, assim, Fernanda, já de antemão, eu quero te falar, é uma honra para mim te receber aqui. Eu acho que também ter esse nível de discussão com mulheres é especial para mim. Eu acho que a gente, além de tudo, tem um complicador do jogo ali, né? Ou um facilitador do jogo, por ser mulher, eu quero olhar desse jeito. E eu tô tão satisfeita, assim, sabe quando você tá tendo uma conversa com uma pessoa e durante a conversa começa a rir? Eu tô igual a pessoa ri e chora. Mas é porque esse nível de discussão é a mesa que eu quero estar, sabe? E aí, às vezes, a gente, na carreira, tem que passar por muitos momentos, né? E nesse momento, eu tô tendo uma realização de receber pessoas que são as pessoas que eu quero trocar. Eu quero falar mais desse assunto, eu quero estar mais próxima para aprender com você, para aprender com o João, para aprender com a FIENG e para contribuir, porque em 21 anos de carreira, eu entendi que os poetas da economia, os poetas do direito, eles também deixaram a gente com medo,
Eles também afastaram a gente desses assuntos. E eles também são responsáveis por a gente, às vezes, ter essa paralisação do crescimento. Então, trazer a FIENG para perto, trazer uma conversa que todo mundo entende, que todo mundo está entendendo os exemplos que você está dando. Eu estou tão feliz. Eu De também estou verdade. muito feliz, né? Tô Como eu te realizada. falei, minha primeira vez num podcast, né? Estou estreando aqui, estou super satisfeita, super feliz. Eu acho que é muito bacana também a gente ter uma conversa sobre um assunto que é pesado, né? Vamos falar assim, com tanto impacto, de uma forma leve, de uma forma não jurídica, né? Então, para a gente também da FIENG, é muito bacana. Eu acho que é uma oportunidade, né, da gente falar de uma maneira diferente, né, dos nossos assuntos do dia a dia. Realmente também está sendo um prazer e uma honra. E fortalecer nosso país, né? Eu resisti muito para permanecer no Brasil. Tive muitos convites para sair do país, tive muitos convites para sair de Minas Gerais. Tem empresas fora daqui de Minas Gerais, mas eu sou uma apaixonada pelo nosso estado. Eu sou, assim, a mineira... Sabe aquela mineira mesmo? Eu faço questão de não perder meu sotaque. Bairrista. Bairrista mesmo. Já passei por inúmeras consultorias que o pessoal falou assim, com esse seu sotaque você não vai para frente. Eu falei, lindo, se fosse assim, meu filho... A agro não era tão pop, né? Então, assim, tô feliz, tô realizada, tô rindo à toa, tô aqui na minha cabeça pensando assim, que bom que eu cheguei nesse momento de poder estar nessa mesa com você. A gente vai ter palavras para você responder rapidinho, pra gente fazer um bate-bola aqui. Eu vou ler, porque são muitas palavras e agora eu já tô emocionada, né? Você já tá avisado que eu choro, né? Olha só. Então, dentro de todo esse nosso tema, dentro da gente trazer, principalmente aqui, a discussão, a riqueza das causas coletivas, a riqueza de tentar atingir esse lugar de flexibilidade, de combinados. Vou falar as palavras, você me conta o que você acha. Flexibilidade. Capacidade de adaptar. Proteção. Tem que ser na medida certa, equilibrada, ela é importante, mas na medida certa. E proteção, para mim, vem muito ligado a você tá com medo de quê? Não é para você estar com tanto medo assim, né? Essa relação patrão contra funcionário, ela precisa existir, assim, ela precisa sumir da nossa frente, porque tem que ser patrão e empregado juntos, né? Tem que ser o time. Negociação coletiva. Eu acho que é uma ferramenta mágica para a gente equilibrar aí as relações de trabalho. Eu ia falar tudo! Vambora! Porque quando você pensa no coletivo, aí sim você está tendo uma discussão. Né? Quando você pensa só no seu viés, você não está discutindo, você está impondo. Né? Tudo que a gente não quer. Produtividade. É importantíssimo. Eu acho que é a base da competitividade. Eu ia falar necessidade. E urgente. Urgente, Uma jornada para todos. Impossível. Queria até aqui trazer um exemplo do senador Rogério Marinho, numa fala dele, e que eu achei fantástico. Imagina numa noite de Natal, em que todos ganham um sapato número 38. É o presente para todo mundo. Todo mundo. Mas eu não calço 38, eu calço 36. Enche o sapato de algodão. Eu não calço 38, eu calço 40. Não, corta então a ponta do sapato e deixa o seu pé de fora. Todo mundo vai ficar calçado? Vai. Mas vai ser efetivo? Vai servir para a caminhada de todos? Não vai. Vai incomodar de uma forma ou de outra. Então, esse é o nosso desafio. Dar o sapato certo para cada caminhada, para cada pessoa, para cada pé. Né? O mesmo sapato não cabe em todos os pés. E nem todo mundo... Assim, engraçado que isso você fala, eu falo muito lá no empreendedorismo, assim, eu acho que o nosso principal papel como gestor, como C-level, né, é achar o lugar certo para a pessoa certa e aproveitando as habilidades que aquela pessoa tem. Então, assim, você querer calçar o sapato, como você falou, do mesmo tamanho, é você cortar essa visão que nós ganhamos, porque um empreendedor... Opa, vou cortar? Porque o empreendedor moderno, ele já tem que pensar assim, ele já tem que pensar nessa multiplicidade das pessoas e da forma de ter produtividade, e ele passa a ter que fazer isso. E você ainda foi gentil, foi o senador que você falou, né? O Rogério Marinho. O Rogério Marinho ainda foi gentil em dizer que quem tem o pé maior vai cortar o sapato, porque eu acho que vai cortar o dedo do pé. Eu te falar, porque quando você tenta apertar demais uma pessoa numa jornada que não é para aquela pessoa, para aquele modelo de negócio,
eu te falo que vão acontecer consequências drásticas. Ou aquele negócio fale, ou o turnover é altíssimo, ninguém para lá. E aí, isso tudo vai fazer a produtividade, né, ir lá embaixo. Então, de todo jeito, essa empresa falha. Sabe como? São coisas invisíveis que fazem as pessoas falirem. É uma decisão mal tomada hoje, que faz você tomar uma outra mal tomada amanhã, que tirou seu caixa, que fez um dinheiro que ia entrar nesse mês, entrar no mês seguinte, e aí você teve que descontar. Isso eu observei, gente, do pior jeito. Isso eu observei tomando prejuízo, vendo meu pai falir, vendo outras empresas falirem, passando aperto e dificuldade nas empresas que eu estava. Então, assim, é assim que quebra. Ninguém quebra porque quer quebrar. As pessoas quebram porque elas não dão valor à informação e elas não conseguem ter um olhar 360 para aquela companhia. E isso engloba as discussões coletivas, isso engloba o funcionário, o patrão, o cliente, o mercado e tudo mais que está envolvido no nosso mundo. Né? Exatamente. E hoje eu acho que a gente tem menos espaço ainda para falhar, né? Porque a competitividade é muito alta. Não tem espaço. A gente tem que ter excelência e muita responsabilidade, né? Nessas alterações todas e no dia a dia das empresas. Estamos chegando ao final. Mas eu já quero deixar para você o convite, para você voltar, para você estar mais próxima da gente. Foi o convite que eu fiz para a FIENG, foi o convite que eu fiz para João. Estou muito feliz novamente, quero reforçar isso. Uma esposa, mãe de 2 meninas. A gente acabou indo direto ao assunto. Depois eu queria saber mais de você, que você nos conte mais. Mas 27 anos de FIENG, 27 anos contribuindo para o nosso país com informação. Tenho muito orgulho, sabia disso? E eu também tenho muito orgulho de ter, né, feito minha carreira profissional toda nessa empresa tão bacana que eu acho que ajuda tanto o Brasil, Minas, né, e o Brasil. Tenho muito orgulho mesmo de estar lá na FIENG esse tempo todo. Que bom, estou muito orgulhosa de você, orgulhosa de te conhecer, grata pelo seu trabalho que contribui para a gente, grata por você estar aqui. Esse episódio, eu acho que ele vem para celebrar esse novo momento, mais uma vez, né? Essa parceria com a FIENG, esses episódios que são com os especialistas da FIENG. Tá cheio de informação, a gente vai se despedindo por aqui, mas é isso. Vamos falar mais, vamos discutir, vamos valorizar as causas coletivas e eu vejo você no próximo episódio do Assinatura MarcaCast.